espaço artístico super bacana. E aí eu falei, poxa vida, é uma coisa tão legal, né? E de gente tão bacana como é a Laura. Então aí eu resolvi convidá-la, ela topou. E aí tá aqui Laura Tomé, a escritora do Daniel e as Borboletas. Até porque nós estamos no período aí que é o dia do contador de histórias, né? Isso mesmo, é. Bom dia, Laura. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Na verdade, eu nem tinha planejado que esse lançamento caísse nessa semana. E depois que eu fui lembrar que era o dia do contador de histórias. Então eu acho que tá aqui na energia, né? Na sintonia. Que dia que é. Dia 20 de março é o Dia Internacional do Contador de Histórias. Obrigada. Aí, se a gente olhar para Laura e pensar um pouquinho na história familiar da Laura, a mãe sempre foi nessa área de... Ela sempre se veste de palhaço, animação de festas. Eu não sabia. Minha mãe é palhaça. Eu não sabia, que linda! Sim, a minha mãe, eu demorei para entender que eu era do teatro também, né? Porque a minha mãe sempre falava, você é do teatro, é para mexer com pessoa, é para trabalhar com pessoa. Eu não. Aquela coisa de adolescente, né? Não, vou negar minha mãe, não. Ah, vou ser bióloga. Então, contrário de gente, eu vou mexer com planta e bicho. Aí eu fui para biologia, fiquei 2 anos e meio, saí correndo de lá. Falei, meu Deus, não é isso. Não quero, não é isso. Ninguém sabe quem é a mãe. Fala o nome da mãe. Minha mãe, Zezé Baldassim, a tia Zezé, né? Dá pra ser vereadora, né? Porque o tanto de gente que conhece ela é a tia Zezé, né? É todo mundo. Que legal. A Zezé, há muitos anos, ela faz animação de festas. E aí ela carregou os filhos, né? Eu a encontrei aí a hora que eu cheguei. Um beijo, tia Zezé. Os dois ajudavam ela nas animações e faziam pintura e faziam. Sempre estavam junto com a mãe. Então você já conhecia? Já conhece a figura? A Laura, assim, como escritora, não. Conheço a história da Zezé. Eu achava que eu ia trazer uma novidade. Que saco! Essa mulher conhece todo mundo. Se eu contar para você. Muriel! Que é isso? Colega! O pai da Laura, o Tomé. Conhece minha família. Tá descrevendo minha família. Pai, deixa eu aprender aqui. Que medo! Não, vou contar para você. Eles sempre foram grandes parceiros, porque eles tinham um trenó de Papai Noel. E eu trabalhava na CIV na época. E aí eu fiz uma chegada de Papai Noel e fui lá, bati na porta deles. Falei, Tomé, vamos fazer um negócio bem legal, né? Bom, eles trouxeram o trenó aqui na frente. Nós pusemos trenó, pusemos Papai Noel descendo de rapel. Abri a porta da igreja, já saiu mais um monte de Papai Noel. Nós fizemos um regaço na cidade. O trânsito ficou uma confusão aqui, né? Mas legal. Eu nunca vou esquecer. Ele prontamente, não, vamos lá, vamos fazer, né? Prontidão, né? Foi sempre eu falo para as pessoas assim que não tinha como eu não ser contadora de histórias, né? Porque meu pai é o maior loroteiro que eu conheço, assim, loroteiro de Minas Gerais. É verdade, tipo, você fala, ele é lá de Ponte Nova. Você fala assim, nossa, que sorvete gostoso. Não, mas o de Ponte Nova é melhor. Você fala, nossa, olha esse aeroporto, que bonito esse aeroporto de Viracopos. Não, mas em Ponte Nova teve o maior avião do mundo. Então, é coisa assim, sabe? Tudo em Ponte Nova. Ponte Nova é a capital do país, né? Entendi. E aí, o ano passado, inclusive, eu fui lá visitar Ponte Nova para ver qual que era dessa tal de Ponte Nova. O que tinha lá, né? Mas eu sou filha de um loroteiro e de uma palhaça, né? Olha, não tinha como. Então, eu sempre acompanhava minha mãe mesmo. Ela fazia truque de mágica, vestida de palhaço. E eu ficava sentada na plateia assistindo. Aí eu queria chamar mais atenção que ela, né? Olha só como já era do teatro, né? Aí eu ficava na plateia falando, viu? Eu sei aquele truque. Quer saber qual que é aquele truque? Aí a criançada, eu sei, tia! Nossa. Aí você quebrava as pernas da mãe. Roubava o palco da minha mãe, figura, pois é. Aí, sim. E agora, como é que foi? Como é que surgiu esse lance que você decidiu escrever? Que história é essa e como que foi, Laura? Então, como eu disse, né, o meu pai sempre contou muita história. Então, eu cresci nesse ambiente regado à história, né? E aí foi florescendo em mim esse interesse pela literatura. E aí eu fui crescendo, quando eu estava adolescente, eu vi na estante da sala da minha mãe o livro Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa. E aí eu peguei aquele livro, inclusive tá comigo até hoje, nem sei se ela sabe. Revelações. Ela não devolveu, não vou devolver, inclusive. E aí minha adolescência toda foi aquela adolescência
excluída, assim. Eu que me excluía, porque eu não precisava de amigos. Eu já tinha o Fernando Pessoa e todos os heterônimos dele. Para Olha que lindo! Grandes companheiros. Né? Grandes companhias, né? E aí eu ficava lá lendo Fernando Pessoa e eu comecei a interessar muito pela poesia. Mas foi com a Suzana Montauriol, inclusive ela veio outro dia, né? Ela é minha mestra de contação de história. Foi ela que me mostrou esse lugar da contação de história, esse caminho. Então foi com ela que eu comecei a entender o que era a cultura popular e tal. E foi nesse meio tempo que eu fui descobrindo o cordel. E aí esse livro é em cordel. Cordel é uma poesia... Vocês conhecem cordel? É muito legal. É uma poesia nordestina, né? São histórias que vêm do oral e depois é registrado na literatura, e não o contrário. Sim. Então, ele obedece uma métrica para ser falado. Então, é quase que ele é cantado, né? O cordel. Então, eu escrevi esse livro na métrica do cordel em septilha. Que legal. Que eu acho que ele deixa uma brincadeira da rima, né? Deixa gostoso de ler. E ele é escrito para ser contado. Muito mais bacana. Que bacana. Agora, Laura, como é que a gente estava conversando antes de entrar no Sim. ar, até antes da Mônica chegar, como é que foi essa história, Daniel e as borboletas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o Daniel, ele foi um namorado que eu tive. E ele sabe que você está escrevendo ele livro sabe, sobre ele? tanto que ele vai lá, eu vou zoar com a cara dele quando ele chegar. Então, ele foi meu namorado. E ele era um altão, assim. Ele é altão, né? Ele ainda é alto, não tem como diminuir. Ele é bem alto, assim, e era muito engraçado nas rodas de amigo, porque ele ficava sentado na nossa roda de amigos e a gente conversando normal, mas quando ele viu uma borboleta, aí o bicho pegava, aí a casa caía mesmo, porque ele saía correndo, assim, ficava meio desesperado mesmo. Então ele tinha muito medo de borboleta. E o pessoal ria, tal, achava engraçado, até que eu comecei a ficar sensibilizada pela causa. Eu falei, nossa, tadinho, né? Sim. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E nesse meio tempo, eu gosto muito de estudar etimologia, né? Que é a origem das palavras. E eu vi a origem da palavra coragem. Coragem vem do latim coragem, que é agir com o coração. Então, eu comecei a entender que coragem não tem a ver com ter medo. São coisas distintas. A gente associa uma coisa com a outra, Sim. mas a gente pode ser corajoso e ter medo, né? Sim. Então, é uma história que fala que as pessoas são corajosas, independentemente Do medo que tem. Sim. Inclusive, muitas figuras conhecidas da nossa história de vida, de existência, mostra isso, quanto as pessoas mais corajosas têm um universo de temores e medos que impulsionam nesse sentido, né? Por ter o medo, vai lá, ultrapassa os limites e aí age com o coração. Sim. Então, é muito bacana, muito legal você conseguir colocar isso, né, num livro e, de repente, muita gente pode se identificar e se entender através dessa história. Porque Sim. nós temos uma coisa muito difícil na cultura da gente, que é a dificuldade de se reconhecer humano. Todos nós temos, né? Uhum. E a gente vai sempre para aquele lado de menos-valia, de demérito. Então, quando a gente tem histórias que falam da realidade, que são capazes de fazer a gente se identificar, aí é bacana, porque a gente sai desse lugar de se tirar da realidade e do estado humano de ser. Sim. E perceber que o nosso valor não está diretamente ligado às nossas dificuldades ou potências, tá? Em como a gente escolhe enxergar e se disponibilizar para o aprendizado da vida, né? Então, é muito bacana você... Que bom que o Daniel permitiu que você contasse. E são as fragilidades que nos aproximam, que nos tornam sim, humanos, né? Sim. Então, só contar uma breve sinopse desse livro, é que o Daniel, eu coloquei ele como uma criança de, sei lá, 7 a 9 anos, né? E as crianças sempre zombavam dele, porque ele tinha medo de borboleta.
Um dia a professora atrasa para chegar na sala de aula e entra uma borboleta pela janela. E aí todo mundo olha, ai, que lindo, que lindo. Quando um dedo duro lembra do Dani inseguro e aponta para ele rindo. Olha o nosso medroso. E aí a garotada começa a zombar dele. Olha lá, ele embaixo da carteira. Eu tava chorando embaixo da carteira. E aí a professora chega. A hora que ela chega, toda a sala senta bonitinha, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, sorrindo. E só ele lá. E só ele sumido embaixo da carteira. Aí a professora sai que nem um coronel procurando quem é que tinha se escondido. E era o Daniel, né? E aí ela baixa lá e o menino fala, né? As borboletas são um problema. E toda essa garotada que não sente dó ou pena me chamam de piada. Me deixam constrangido como se nunca tivesse sentido medo ou pavor de nada. Aí as crianças, eu não tenho medo, dizia o João e o Pedro. E eu não tenho pena, dizia a Maria Helena. Então eles vão zumbando. E aí a professora fala, nossa, a professora fica bravíssima e fala, bom, então vai ter lição de casa. Anotem tudo, eu quero tudo para amanhã. Se não trouxer, 0. Vocês vão ter que entrevistar todas as pessoas que vocês verem. Tudo que vocês ouvirem, vocês vão anotar e trazer amanhã. Então a criançada adora e sai todo mundo, na hora que acaba a aula, todo mundo sai perguntando para todo mundo qual é o medo. E aí perguntam pro homem que pede esmola, perguntam pro bicho-papão, perguntam pro ladrão que tá roubando dinheiro, perguntam pro pai, o pai tem medo de boleto, quem não tem medo de boleto, não é mesmo? Então vai perguntando para todo mundo, e aí a criançada percebe que todo mundo tem medo, só que esconde. Aí eles voltam e a professora termina a lição, né? E aí fica no outro, né? Não vou contar a lição. Senão tem termina, que, né? Tem que, né? Adquirir o livro. Então. Isso é tão importante, esse tipo de exemplo, de história, é importante exatamente por causa da nossa estrutura cultural, da nossa sociedade, né? Isso é o que quase sempre, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, acontece com o ser humano e os adultos também. A criança, ela não aprende a ser cruel sozinha, porque a criança, em essência, não é cruel. Nós aprendemos a crueldade conforme nós vamos sendo vítimas dessa crueldade. E essa crueldade, ela acontece, não é na rua, é em casa. É com os pais, aquele pai e aquela mãe que não se dão conta das dores e das dificuldades e dos medos que tem dentro de si. Por não se trabalharem, projetam tudo isso em cima das figuras dos filhos. E aí esses filhos que estão atemorizados, que não se sentem acolhidos, eles serão cruéis lá fora. E aí começa a crueldade na fase da infância. Nós, adultos, a gente tem vício de falar, ai, criança é cruel. Não, criança aprende a ser cruel. Nós temos estudos já verificados e já registrados de que nós somos, nessa fase da infância, essencialmente altruístas. A gente não, quando a gente não está contaminado ainda, nós somos solidários, a gente tem um input interno natural que faz a gente estender a mão sem entender por quê. Porque faz parte da natureza. Sobrevivência da espécie. Né? Exato. Só que nós aprendemos a ser cruéis dentro de casa. E por mais desconfortável e indigesto que seja, é a mais pura verdade. A gente, quando a gente olha uma criança sendo maledicente, provocadora, agressiva, tem uma história dela pregressa e é lá dentro do lar, onde ela é cuidada. Pois é, o famoso bullying que hoje está tão em moda, né? Sim. Nós estamos conversando com a Mônica Salomão, também com a Laura Tomé. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Álbum de figurinhas Artistas de Valinhos, uma realização do Ocupe Arte, que reúne 50 artistas num projeto inédito com exposição e encontros de troca de figurinhas. Cada álbum custa R$10. Vem com 200 figurinhas e para preencher o álbum é preciso participar dos encontros de troca. O próximo sábado, dia 23 de março, na Praça da Paz, no Jardim Pinheiros, Rua Horácio Salles Cunha, 333, em Valinhos, das 14 às 18 horas. Você encontra os álbuns nos pontos de vendas Let's Academia, Oca Tatu Estúdio, Água Azul Piscinas e Lazer, Lamed, Fix, manutenção e venda de celulares, tablets e acessórios. Mafiosa Cervejaria,
Banca do Sucão e também na exposição no Centro Pastoral de quarta a domingo das 10 às 18 horas. Mais informações pelo e-mail contato@ocupearte.com.br. O projeto tem aprovação do PROAC e patrocínio dos supermercados Caetano, Cartonifício Valinhos e Astem. Seja sócio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Valinhos. Com valor acessível, você tem inúmeras vantagens. Convênios médicos, odontológicos e também serviços. Farmácia com descontos especiais. Atendimento médico, massoterapia, reflexologia e reiki, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, aparelhos auditivos, acupuntura, RPG, serviço de manicure e pedicure, assistência jurídica, passeios e muito mais. Mensalidades de apenas R$ 8,00 para os aposentados e pensionistas. Não aposentados, mensalidade de R$ 10,00. Informações: Rua Antônio Madia Filho, 59, no centro de Valinhos. O telefone 38710092, 38492656. WhatsApp 991031518. Entre no site www.aapvalinhos.com.br. Revista da Manhã. São 10h06. Mônica Salomão, hoje de um programa especial, diferente um pouquinho, Sim. porque ela trouxe aqui a Laura Tomé. E a Laura, como a gente já falou, está lançando esse livro aqui, ó, Daniel e as borboletas. Para você Lindo que nos de vê viver. pela live, está aqui, ó, e pela VV8 está aqui. O que para nós é uma fofura não é verdade para Daniel, pois para ele é uma tortura ver uma delas planar no céu, o que nos remete ao amor. Para ele é o maior pavor, um ser de maldade e fel. E você aí, todo orgulhoso, acha que esse menino não passa de um medroso? Neste livro pequenino, vou te explicar um segredo. Corajoso também tem medo. Vamos juntos que te ensino. Esse é um pouquinho só do trabalho da Laura, que está nesse conteúdo aqui tão importante, né? E dessa maneira diferente de escrever, né? Porque você é uma estudiosa das palavras, do significado de cada uma, e fazer em forma de um cordel, que não é uma prática comum para nós aqui, não é? Uhum. O cordel, ele é mais conhecido como nordestino, né? Ele vem lá do Nordeste, mas tem muito cordelista por aqui na região. Assim, lá em Barão Geraldo tem pelo menos 3. É mesmo? É verdade. Tem bastante cordelista por aqui também. É que a cultura popular é uma cultura que não sai muito na mídia, né? Na grande mídia. Então, Sim. é difícil de você achar quem tá ali, né? Você tem que estar meio que no meio para saber quem que é. Mas em Barão Geraldo, você bate numa árvore assim, cai 3 contadores de história, né? É assim. Adorei! E um deles tá tocando algum instrumento, provavelmente. Então, lá é a terra que a gente tenta dar esse upgrade na cultura, né? A gente tenta preservar Sim. lá. Mas por que eu quis o cordel? Pela brincadeira com a palavra. Então, como eu sou contadora de histórias, a gente gosta muito de jogar. A contação de história é um jogo. Porque a partir do momento que eu tô contando uma história, eu tô jogando que você vai participar imaginando. Sim. Né? Então, a gente cria uma união mesmo entre Sim. quem ouve e quem tá contando. E o cordel, ele tem essa característica da rima, que é uma brincadeira. Porque quem tá ouvindo tá esperando qual que vai ser que vai rimar. Então, a hora que rima, dá uma sensação de yes, rimou. Sim. Ufa, que bom que rimou. Porque às vezes, numa poesia, você tá recitando, tem uma rima, depois não tem mais, aí, mas... Então, ele desperta a curiosidade quando ele tem a rima, Sim. né? E é muito legal fazer isso para crianças. As crianças adoram, eles ficam curiosos e isso deixa eles com vontade de entender as palavras. Então, sempre quando eu conto cordel para as crianças, elas começam a tentar rimar sozinhas. Ai, que bonito. E isso é muito legal. Aí a gente inventa musiquinha para cantar junto e elas Estimula a inventam criatividade, musiquinha. né? Sim. E cria uma relação afetiva com a palavra. Porque a gente vai para a escola, a gente tem, ai meu Deus, gramática, É chato. ortografia é chato. É. E aí a contação de história traz esse, gente, palavras são legais. Sim. É muito legal. Esse lance é interessante, né? Porque todo mundo fala, eu detesto fazer redação, eu não gosto de gramática, é horrível literatura.
língua e tem um peso muito grande, né? Então isso é uma via super fresca, né? É gostosa. Eu acho que eu adoro contar história. Eu fui professora de educação infantil e o meu lance era o momento da história. Eu contava história todo dia. E eu também fui fazer um curso para aprender a contar história, né? Porque quando você canta, quando você gesticula e quando você aguça a imaginação, a criança vai com você. Eu me lembro muito de uma história de uma nuvem, né? A musiquinha era bem simplesinha, mas não tinha nada. A gente ia compondo a história com as crianças. Então era uma nuvem que não queria ser nuvem. Então ela ia cantando. Não, eu sou nuvem branquinha no céu caminhando, de ser uma nuvem já estou me enjoando, não quero ser nuvem, repito cansada, não quero ser nuvem, repito zangada. E a história da nuvem era isso. Então a gente fazia o desenho da nuvem. Ela viu uma pipa, queria ser a Isso, pipa. aí a estica daqui, espicha de lá, e todo, né, com a forma da nuvem, você fazia uma pipa. Mas podia ser uma pipa? Não. Por quê? Não tinha o rabo. Não tinha. Queria ser um avião, não tinha motor. Queria ser passarinho, não tinha o bico. Então você ia brincando com as crianças. Aí, nesse contexto, também fala sobre ser quem se é, gostar da própria natureza e a valorização da individualidade, né? Quanta coisa que dá para ensinar. E quando você pega uma historinha tão infantilzinha, né? Mas chega no final, a nuvem chora, porque ela não conseguiu ser outra coisa, né? E ela chora. Quando ela chora, é a chuva, e aí a florzinha que estava quase morrendo lá ressurge. Então aí ela percebe a importância da nuvem. Então tem um monte de coisa que você pode trabalhar, né? Quando você conta uma história. Sim. E a música é muito importante nesse processo, né? Eu sempre conto histórias tocando algum instrumento, né? Agora eu tô com a sanfona. Minha sanfoninha chama Pequenina, porque ela é pequenininha que nem eu. Mas eu sempre tô usando o recurso da música, e isso prende muito, né? Porque é uma coisa diferente, é extra cotidiana, e o poder que a música tem, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente não consegue viver sem música. A gente sempre tem alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Se você não sabe tocar, pelo menos você sabe cantar, né? Que essa musiquinha eu nunca esqueci. Eu não sei quantos anos faz que eu fiz o curso. E aposto que as crianças não devem ter esquecido também. Se você cantar, alguma delas vai... eu lembro. As crianças que já devem ser grandes, né? Sim, todos adultos, né? Mas você sabe que tem uma coisa muito legal, porque os meus filhos, quando pequenos, eu contei muita história. E muitas das histórias que eu contei para eles eu inventava, não era a história que estava no livro, né? Ia na chácara, tinha flor bojuda, e tinha a melancia, que não queria ser melancia, aquelas coisas, né? E quando a minha filha ela foi para a primeira série, ela escreveu um texto em cima de uma das histórias que eu contei. E daí ela escreveu que as histórias que eu contava eram mais legais do que os que estavam no livro. Eu falei, nossa, então já valeu a pena. E você inventar história, o que acontece? Você deve saber muito bem disso. Às vezes você esquece algum detalhe. E aí a criança corrige. Eles cobram. Peraí, não era assim. Você pulou aí. Sim. Né? Faltou isso aqui. Exato. Pode ouvir 500 vezes, né? Opa. Sim. Mas isso eu acho que é muito legal. Quando você dá aula, assim, principalmente educação infantil, a preferência deles é pelo Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Não sei porquê, mas é. Sim. E aí tinha que fazer essa história diferente. Então a gente brincava usando a coordenação motora. Não pode cair, hein, que senão o lobo pega. E corria para casa, não caía. Aquelas coisas de maluco, mas que a gente trabalhava outros conceitos junto da história. Junto da história. A história ela pode ser um chão muito bom, bem macio e confortável para poder trabalhar outras coisas, né? Mas o que eu achei interessante que você falou é esse inventar, né? Que você falou que você também, que a Mônica falou também que inventava, que é isso, se a gente pensa a origem do contador de histórias, não é de hoje que é contador de histórias, tá na origem da humanidade, a humanidade começou a criar os mitos para poder explicar o mundo que estava ao redor, não tinha a ciência, o saber hegemônico, científico, né, então criava-se o mito para poder entender as coisas que aconteciam ao redor, né, então o trovão que caía tinha algum deus do trovão que fazia essas manifestações. E hoje em dia a gente coloca essas questões
míticas como menores do que as questões científicas, porque não é comprovado cientificamente, é uma experiência subjetiva. O meu conceito de quem foi Zeus é diferente do conceito de um grego, Sim. por exemplo, né? Ou de qualquer entidade dos povos indígenas do Brasil. É muito diferente o que eu vou entender do que eles vão entender. Mas isso não diminui, não coloca ele hierarquicamente abaixo do pensamento científico. Isso que são as epistemologias do Sul, né? A gente conseguir entender que as duas epistemologias, os dois conhecimentos têm o mesmo grau de importância. Sim. A benzedeira tem a mesma importância que a medicina alopática, né? Sim. Então, a contação de história tá ganhando essa força, né? Porque ela fala verdades da alma. O mito da Chapeuzinho Vermelho, ele não tá falando exatamente da Chapeuzinho Vermelho, mas de verdades muito mais profundas, né? Quem pode dizer isso com muito mais propriedade é a minha mestra Suzana, né? Ela que ensinou essas coisas para mim, mas as histórias todas trazem verdade junto com elas, né? Suzana era também uma grande conhecida. Suzana foi professora dos meus filhos na Nova Escola, hoje Colégio Inovate, né? Sim. Então eu conheço a Suzana também já de longa data, Uhum. né? E sei ela persistiu nessa ideia, nesse trabalho, e hoje está comemorando mais de 30 anos que ela já está nessa estrada, né? Sim. E aí fazendo discípulos. Sim, eu sigo Suzana Montariol. Inclusive, no domingo, ela vai estar lá também, contando legal. uma história que ela acha que é a minha história. Ela gosta de contar essa história falando que sou eu. É a história da estrela. E ela canta também. É encantador, né? Sim. E eu não sei se dá tempo de eu contar um pequeno continho Sim, vamos lá. sobre história. É o seguinte. Andava pelo mundo uma velha com aparência não tão bonita assim. Era a verdade. A verdade andava pelo mundo e ela andava sempre despida. Era ela nua e crua. E andava por aí e todos os lugares que ela passava, as pessoas tinham medo dela. Um dia, ela parou no vilarejo para pedir um copo d'água. Então ela foi na primeira casa e bateu na porta. Quando abriram, nem deu para ver lá dentro porque estava meio escuro. Abriram, viram que ela era, bateram a porta e fecharam trancada. Ela achou estranho e foi numa segunda casa. Bateu, a pessoa abriu uma frestinha da janela, viu, já fechou imediatamente, assustada. Ela começou a ficar chateada e foi de casa em casa e ninguém abria a porta para a verdade. Então ela sentou num banco da praça daquele vilarejo, ficou pensando, né, cabisbaixa, por que será que ninguém me recebe, né? Quando ela olhou no horizonte, ela viu que vinha um príncipe. Era um príncipe encantador, ele vinha com as roupas todas coloridas e a capa vermelha dele era toda de cetim, então quando batia a luz do sol ficava brilhando assim quando fazia o vento, né? Ele tinha um chapéu que tinha um penacho e quando ele andava, as botas dele faziam um barulho de guiso, sabe? Era encantador. Ela olhou aquele príncipe, ficou encantada e ele chegou para ela e disse: "Por que você tá chateada?" Bom, ninguém quer abrir a porta para mim, eu tô com muita sede, eu só queria entrar para conversar, para ter um amigo, não sei. E aquele príncipe olhou para ela e disse: "Então, vem comigo." Ele colocou ela embaixo da capa dele, escondido, e bateu na primeira porta. Quando ele bateu na primeira porta e abriram: "Oi, tudo bem? Pode entrar, entra." Deram água, deram um bombom, deram até dinheiro e davam risada juntos. E ele falava aqui, falava de lá. E era uma coisa gostosa. Saiu da primeira casa, foi na segunda casa e também aquela delícia, todo mundo, uma festa. E aí eles fizeram o vilarejo inteiro, pegaram muita água, muita comida, tudo que ela precisava. Foram lá, sentaram no banco de novo. E a verdade, aquela velha olha para ele e diz: "Quem é você que todo mundo abre a porta?" E ele disse: "Eu sou o conto." Então ela disse: "E que tal se a gente viajar o mundo comigo escondido embaixo da sua capa?" "Tá bom, vamos." E assim foi. O conto foi andando sempre com a verdade embaixo da capa e entrando em todos os lugares. E continuam andando por aí. Até hoje o conto vem entrando com o brilho, a ludicidade, a beleza, e a verdade vem por trás, né? Vem dentro da capa dele. Laura, esse pequeno conto que você está passando aqui para gente, quantas coisas a gente pode tirar dessa fala, né? Quantos acontecimentos, quantas verdades. E a gente está vivendo um mundo tão transtornado, né? A gente vê jovem assassinando jovens, política num estado assim de descrença total, jovens cometendo bullying, crianças cometendo bullying,
crianças sem limites, pais atordoados com isso aqui na mão, esquecendo da educação dos filhos, dos momentos que eles podem passar juntos. O celular hoje virou uma arma na mão de todo mundo, não só na mão da criança, mas na mão dos pais, que esquecem da educação dos filhos. Então, num pequeno momento aqui, quanta coisa a gente pode refletir junto, não é? Sim. E as histórias, é essa coisa que eu falei, a gente coloca em segundo plano, acha que é coisinha bobinha, né? Tanto que o pessoal fala, pra que idade é seu livro? Eu falo, pra todas, ué. O pessoal acha que é só pra criança história, né? Sim. Mas o quanto a gente precisa de história no nosso dia a dia. As histórias ajudam a gente a conseguir se realizar naquele conto. A gente não precisar ser agressivo, porque no conto já tem a agressividade. Então a gente consegue ter a catarse, né? Que o Freud fala, que a gente consegue se realizar naquele conto. Basicamente é isso. Então, as histórias, elas trazem verdades da alma, que são o que está mais faltando hoje em dia. A gente não quer saber de ludicidade, artista não serve para nada, e é a arte que dá esse suporte psíquico para nós, né? Sim, sem dúvida. E expressão da alma, né? Sim. O lançamento desse livro, então, vai ser que dia? Vai ser no 24 de março, domingo agora. Que horas? A partir das 16, vai ser das 16 às 9 da noite. Ah, que joia. No Goma. No Goma. Onde é o Goma? Lá em Barão Geraldo, na Avenida Santa Isabel, número 518. E aí, aberto a quem quiser. E é aberto a quem quiser, e vão ter muitas coisas legais. Eu vou contar a história, minha mestra vai contar a história, a Suzana. O mestre Benê de Moraes, que ele é um griot aqui de Campinas, ele vai levar o grupo de dança africana lá. Que legal. E vai ter forró, com o baião de rua. No final, todo mundo vai dançar um forrozinho, É um espaço cultural. É um espaço cultural lá. Sim. Então vai ser um grande evento. Vai ser uma festaria, né? E Nada aí? melhor, né? Que festar. Depois do lançamento, onde as pessoas vão encontrar o seu livro? Então, elas podem entrar em contato comigo pelo e-mail, porque eu vou fazer a segunda leva, né? Se tudo der certo, a primeira leva vai toda, né? E aí eu vou fazer a segunda leva. E aí pode entrar comigo por e-mail, entrar em contato comigo por e-mail ou WhatsApp, né? Fala aí. O meu e-mail fala devagar, né? Isso, para dar tempo as pessoas pegarem o lápis e o papel. Tá, então pega aí. Anota aí. Anota. No celular também, né? É lauracontaoutra@gmail.com. Tudo junto, tudo em minúsculo. Então é Laura Conta Outra. Isso, Conta Outra. @gmail.com. Isso, que também é a minha página do Facebook, é Conta Outra Laura Tomé. Então, dá para me encontrar pelo Facebook também. E meu celular, que é o WhatsApp, é 19 99695 9720. Vamos de novo. 99695 9720. Então tá aí, olha. Daniel e as borboletas. Laura Tomé e a ilustração Lupita. É uma história verídica. Né? Sim, que ela baseado conseguiu... em fatos reais. Então, que ela conseguiu transformar aqui um livro de fácil leitura, pequenininho, Conteúdo né? bacana, E aí... falando sobre coragem. É isso daí. Laura, sucesso para você. Obrigado por ter vindo aqui hoje, né? Nesse momento, assim, da gente compartilhar um pouquinho a sua criação, né? Uhum. E com os ouvintes. Sim. Você que também é daqui da nossa cidade, né? Sim. E vai galgando aí, levando o nome de Valinhos para outros momentos, para outros locais. Eu acho que a arte é isso, ela não tem fronteira, né? Então, parabéns para você. Obrigado pela presença aqui. Moniquinha, também obrigada, viu, por esse momento. Eu que agradeço a Laura ter aceitado o convite, né? Adorei o convite. E eu falei, puxa, legal. Bacana a gente poder trazer informação e dar oportunidade tanto para o artista, para as pessoas, quanto para o público, de saber, né? Porque é difícil hoje, né? Com tanta informação e tanto veículo, tanta coisa ao mesmo tempo, um monte de informação bacana passa despercebido. Sim. Então, é bacana a gente poder trazer. Obrigada por ter aceito o convite. Gratidão a você sempre, Rose, e toda a equipe da rádio. E a gente acaba já. Então, olha, a Fabi Menassi, ela diz assim, contação de histórias na rádio, que maravilha. Aproveito para desejar feliz dia do contador de histórias, dia 20 de março. Então, a gente fecha agradecendo a vocês e até uma próxima, né? Agradeço aí o convite das duas, foi muito gostoso esse papo aqui. Foi mesmo. Valeu, Foi viu? super bacana. E feliz dia do contador de histórias para nós. Daí. Sucesso para você. Obrigada, viu? Obrigada. Revista da Manhã.
Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Não deixe para a última hora. Antecipe a entrega de sua declaração de imposto de renda. O escritório Luiz Bisotto oferece todos os serviços com muita segurança para que você esteja em dia com a Receita Federal. Escritório